Olá pessoal, aqui é o professor Anselmo, Direito Constitucional, e agora você vai acompanhar um trechinho da nossa segunda aula, que vai falar sobre tutela constitucional das liberdades, direitos sociais e políticos. Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like nesse vídeo. Um abraço. Olá meus amigos, retomando aqui os nossos estudos, hoje tratando aqui nessa segunda aula sobre os remédios constitucionais. Então falamos no primeiro bloco sobre habeas corpus, mandado de segurança e mandado de segurança coletivo, e agora trataremos de outros remédios constitucionais, basicamente habeas data, ação popular e mandado de injunção, tá bom? Iniciaremos, na verdade, por mandado de injunção. Vamos lá para a tela. Então, o que é o mandado de injunção, pessoal? Aqui também haverá um link lá com o controle de constitucionalidade, como a gente fez lá atrás, e a gente vai explicar tudo detalhadamente. Bom, o mandado de injunção, ele serve para tutelar omissões inconstitucionais. Então, o MI, o mandado de injunção, será concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania. Eu já vou pedir para voltar comigo aqui para eu explicar muito bem essa questão. Veja, quando a gente falou da aplicabilidade das normas, nós elencamos três hipóteses: as normas de eficácia plena, as normas de eficácia contida e as normas de eficácia limitada. Basicamente, dando uma repassada no conteúdo, plena é aquelas que produzem efeito independente de qualquer regulamentação, de qualquer outra norma. As contidas também, elas produzem todos os efeitos, mas elas podem ser limitadas, restringidas por uma lei infraconstitucional. E as normas de eficácia limitadas, que são o que importam aqui para a gente, são aquelas que dependem de uma norma regulamentadora. Então, uma previsão da Constituição que depende de uma norma para regulamentá-la, senão ela não tem efeitos. Veja, a partir do momento que você tem um direito garantido pela Constituição e você está impedido de exercer esse direito porque não existe essa norma, o legislador ele foi inerte, ele não editou essa norma que garante o exercício daquele seu direito, você terá legitimidade para a interposição de um mandado de injunção, tá bom? Se vocês já conhecem um pouquinho de controle de constitucionalidade, vocês devem estar se perguntando se esse não é objeto da ação direta de constitucionalidade por omissão. Mas fiquem tranquilos que a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Basicamente é isso. Se o legislador for inerte, ele não editou uma lei que permita o exercício do seu direito constitucionalmente previsto, aí sim você terá legitimidade para o mandado de injunção. Vamos lá para a tela que vai ficar mais fácil aí nos exemplos. Vamos lá. Primeiro ponto, legitimidade ativa: qualquer pessoa física ou jurídica que tenha seu direito obstaculizado pela omissão inconstitucional. Então, não existindo aquela norma que regulamenta essa questão, caberá o mandado de injunção. Legitimidade passiva: qualquer poder, órgão ou autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora. Aqui um exemplo para vocês entenderem melhor como é que funciona isso. O direito de greve do servidor público é previsto constitucionalmente, mas ele nunca foi regulamentado, tá bom? Então, muita gente ajuizou mandado de injunção, depois teve a ADO também, mas ajuizou vários mandados de injunção pedindo justamente isso. Falou, olha, eu tenho o direito de greve constitucionalmente previsto, mas eu não posso exercê-lo pela falta de uma norma regulamentadora que dê ali as diretrizes para o exercício desse meu direito, tá bom? Então, nessa situação é que é cabível o mandado de injunção. E aí, qual que é a decisão do mandado de injunção dentro dessa perspectiva? Nós temos basicamente dois posicionamentos muito importantes. E aqui eles vão ser bastante diferentes da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Veja, a decisão do mandado de injunção, ela pode seguir o posicionamento concretista ou o posicionamento não concretista. O concretista, que é o adotado atualmente, é o que você vai assinalar aí na sua prova, ele diz o seguinte: em caso de constatada a mora do legislador, que é aquela inércia na edição daquele ato regulamentador, o Poder Judiciário viabilizará o exercício de determinado direito constitucional, editando ou identificando a norma aplicável para a concretização do direito reclamado. E o posicionamento não concretista: o Poder Judiciário reconhece a omissão inconstitucional e comunica à autoridade responsável pela edição do ato normativo. Eu vou pedir novamente para voltar comigo, porque esse ponto é bastante importante. Veja, você está entrando com o mandado de injunção falando o seguinte: olha, o legislador ele foi inerte, ele não editou um ato regulamentador que me permita exercer o meu direito constitucionalmente previsto. E aí temos as duas teorias. A teoria concretista, o que ela diz? Ela fala, olha, você tem um direito constitucionalmente previsto realmente, e o legislador foi realmente inerte. Então, diante disso, eu, Poder Judiciário, eu vou te dar as diretrizes, eu vou te dar os meios para exercer o seu direito, tá bom? Então, eu não vou mandar para o legislativo, ele foi inerte, eu vou dar os meios para você exercer esse direito. Então, ele é concretista justamente por isso, porque ele dá os meios, ele te permite o exercício daquele direito, independente de qualquer outra providência, tá bom? Essa posição que é adotada atualmente, ela sofreu muitas críticas por conta da violação, por conta da separação dos poderes. Fala, olha,
a omissão, tudo bem, ela é do Legislativo. O Poder Judiciário ele pode reconhecer essa omissão. Então, o que deveria o Poder Judiciário fazer, é o que entende a doutrina minoritária, é que o Poder Judiciário ele deveria reconhecer a omissão inconstitucional e mandar para o Legislativo. Falar, ó, edita esse ato normativo aí porque a sua omissão ela realmente gera uma situação de inconstitucionalidade. E é justamente essa teoria da posição não concretista, de simplesmente reconhecimento da omissão constitucional e aí mandar para o Legislativo, que é o competente para editar aquele ato, evitando uma violação à separação dos poderes. Mas veja, repito que a posição adotada hoje, que é a que você deve assinalar na prova, é a posição concretista, no mandado de injunção. O Poder Judiciário ele reconhece a omissão inconstitucional e ele mesmo dá as balizas e as diretrizes para você exercer aquele seu direito fundamental que não foi regulamentado por inércia do legislador, tá bom? Então, posição concretista é a que dá os meios para você exercer o seu direito, tá bom? Vamos voltar para a tela lá? Então, aqui, sempre lembrando, a posição concretista é a que dá efetividade, aquela que te permite adotar, a exercer o seu direito, que é a teoria adotada atualmente. Mandado de injunção coletivo, mais ou menos as mesmas regras lá do mandado de segurança coletivo. Sempre aplicaremos aquelas regras quando não tiver uma diferença aí. Então, quem pode pôr um mandado de injunção coletivo? Os partidos políticos com representação no Congresso, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e funcionalmente há pelo menos um ano. Esses dois pontos aqui, igual ao do mandado de segurança coletivo, e aqui no mandado de injunção acrescentaremos mais dois, que é o Ministério Público e a Defensoria Pública, que podem sim ajuizar mandado de injunção coletivo, tá certo? Aqui chegamos no ponto de toque aí da nossa aula, que é o mandado de injunção versus ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E aí, novamente, vamos voltar de novo aqui para a gente ver essa questão com bastante cautela. Veja, veremos o controle de constitucionalidade lá na nossa 8ª aula. Então fiquem tranquilos, eu só vou dar um panorama para vocês diferenciarem em relação ao mandado de injunção. O mandado de injunção pode ser impetrado por qualquer parte e eu, individual, vou lá e pleiteio que o judiciário ele me dê diretrizes para exercer o meu direito fundamental, porque ele não foi regulamentado pela Constituição, tá bom? Então eu, individual, eu só quero para mim aquilo. É uma posição individualista mesmo, eu só quero que o meu direito seja garantido, que eu tenha condições de exercer o meu direito previsto constitucionalmente, tá bom? Então, mandado de segurão, mandado de injunção, ele vai ter essa possibilidade. Então, a legitimidade do mandado de injunção, ela é muito ampla. Qualquer pessoa pode impetrar esse mandado, além daqueles outros legitimados, tá certo? Então, aqui a gente já vê um primeiro ponto um ponto de diferença em relação à ADO, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A ADO, ela vai ter aqueles legitimados lá do artigo 103, que a gente vai ver com calma lá na nossa 8ª aula. Então, de um lado, o mandado de injunção, ele tem essa possibilidade de ser impetrado por qualquer pessoa, e a ADO somente pelos aqueles legitimados, aquelas autoridades legitimadas. Então, ok, primeira diferença entre eles. Segunda diferença, o objeto. Aqui o que eu pleiteio é que o meu direito individual seja garantido. Lá na ADO não. Na ADO, a ação vai ser proposta por um dos legitimados para que aquela situação de omissão inconstitucional ela seja afastada do ordenamento jurídico como um todo. Então, para que se determine a edição de um ato normativo para que seja sanada aquela omissão para todas as pessoas. Então aqui a gente tem uma diferença em relação ao efeito. Enquanto no mandado de injunção o efeito é inter partes, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o efeito é erga omnes, ele vai atingir a todas as pessoas. Beleza? Então vamos voltar para a tela lá, porque a gente colocou uma tabelinha diferenciando, está mais à frente um pouquinho. Vamos fazer uma questão e aí a gente passa detalhando essa questão. Questão número 4, exame de 2017. A lei número 13.300 de 2016, que disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo, surgiu para combater o mal da síndrome da inefetividade das normas constitucionais, justamente demonstrando essa inércia, né, do poder legislativo frente à regulamentação dos direitos fundamentais. Nesse sentido, o seu artigo 8º, inciso 2, inovou a ordem jurídica positivada ao estabelecer que, reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamadas. Ou, se for o caso, as condições em que o interessado poderá promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Então, demonstrando toda essa condição de mora legislativa e da possibilidade constitucional de ajuizamento de uma demanda para tutelar esse direito. Então, diante disso, considerando o conteúdo normativo do artigo 8º,
e a teoria acerca da efetividade das normas constitucionais, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Foi adotada a posição neoconstitucionalista, na qual cabe ao Poder Judiciário apenas declarar formalmente a moral legislativa, atuando como legislador negativo e garantindo a observância do princípio da separação dos poderes, sem invadir a esfera discricionária do legislador democrático. Veja, aqui tem vários erros aqui dentro dessa questão, e eu chamo a atenção para um principal, que é o seguinte. Primeiro, não cabe, dentro da teoria concretista, que é aplicada como a gente viu, não cabe simplesmente declarar formalmente a moral legislativa. Ele deve dar meios para efetivar o direito garantido. E aqui, quando ele fala de esfera discricionária do legislador democrático, há um erro claro aqui, porque o legislador ele tem a sua discricionalidade em relação ao conteúdo normativo. Isso vai ser debatido e aí, de acordo com a proposta ali apresentada no órgão congressista, se discutirá. Então, a discricionariedade dentro desse contexto do conteúdo da norma em que será discutido democraticamente. Ele não tem discricionariedade entre editar ou não uma lei. Se a Constituição determina que é garantido um direito constitucional e que esse direito ele vai ser regulamentado por lei, é competência, é obrigação do legislador editar esse ato normativo para garantir os direitos previstos constitucionalmente. Beleza? Então, aqui a alternativa A é uma alternativa errada, basicamente porque ela não adotou a teoria concretista, que é aplicada no caso interno. Alternativa B. Foi consolidada a teoria concretista. Opa, aqui a gente já vê que iniciou bem a questão. Em prol da efetividade das normas constitucionais, estabelecendo as condições para o ativismo judicial, revestindo-o de legitimidade democrática, sem ferir a separação dos poderes e, ao mesmo tempo, garantindo a força normativa da Constituição. Questão perfeita, pessoal. Então, a teoria concretista, ela visa, sim, da efetividade das normas constitucionais, e aqui ela, sim, estabelece condições para o ativismo judicial. Por quê? Porque ela passa a dar ao Poder Judiciário uma competência que seria natural, que seria uma competência típica do Poder Legislativo, que é editar, dar condições para o exercício de um direito fundamental, de um direito previsto constitucionalmente. Então, é condição para o ativismo judicial. Então, aqui, sem ferir a separação dos poderes e, ao mesmo tempo, garantindo a força normativa da Constituição. Beleza? Essa alternativa é a alternativa correta, dentro daquilo que a gente vinha apresentando anteriormente. Vamos ver as outras duas aqui só para eliminar qualquer dúvida. Alternativa C. Foi promovida a posição não concretista, que a gente já vê o erro da alternativa, né, que a posição adotada é a concretista, dentro do escopo de um Estado democrático de direito, na qual cabe ao Poder Judiciário criar direito para sanar a omissão legiferante dos poderes constituídos, gerando a chamada síndrome da inefetividade das normas constitucionais, em típico processo objetivo de controle de constitucionalidade. Tá bom, pessoal? Então aqui não é a posição não concretista, esse conceito aqui ele se assemelha muito mais ao que será aplicado lá na ADO, como a gente vai ver mais adiante. Então aqui, para fins de mandado de injunção, essa alternativa está equivocada. Alternativa D. Foi retomada a posição positivista normativista, concedendo poderes normativos momentâneos aos juízes e tribunais, de modo a igualar os efeitos da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, modalidade de controle abstrato, e do mandado de injunção, remédio constitucional. Vários erros daqui, primeiro porque não existe uma similitude entre os efeitos da ação direta de inconstitucionalidade e do mandado de injunção, e segundo porque não há essa aproximação do posicionamento positivista normativista, tá bom? Então, principalmente por essa diferença evidente entre as modalidades, né, mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a gente vê o erro aqui na alternativa D. Então, portanto, a alternativa B é a nossa alternativa correta, que diz que foi consolidada a teoria concretista, em prol da efetividade das normas constitucionais, estabelecendo as condições para o ativismo judicial, revestindo-o de legitimidade democrática, sem ferir a separação dos poderes e, ao mesmo tempo, garantindo a força normativa da Constituição. Beleza? Com isso, fechamos. Você acabou de acompanhar um pequeno trecho da nossa aula. Para receber mais conteúdos como esse, se inscreva no nosso canal e siga a gente nas redes sociais. Um abraço!